gente, embora é um risoto e todo mundo fala, risoto já tem bastante, todo mundo conhece, mas eu queria contar um pouquinho para vocês que existem 3 formas de vocês cozinharem o arroz. A primeira, todo brasileiro conhece, é uma forma bem tradicional, onde a gente usa bastante no nosso arroz branco. É um momento que você coloca o arroz para cozinhar com a quantidade exata de água. Isso significa que ele vai ficar pronto no mesmo tempo que a sua água vai secar. Essa é a primeira versão. A segunda vocês também devem conhecer, que é a versão italiana, onde você usa um grão mais rígido, um grão mais forte, e ele pode ser mexido. Esse processo você vai pondo água aos poucos e ele é mais fácil porque você não corre o risco de errar. Você sempre pode colocar um pouquinho mais de água ou aumentar a chama para ela evaporar rápido e voltar à cremosidade que você deseja atingir. Hoje eu separei uma receita que ela é legal por uma outra razão. Além do sabor, que é super refrescante e também tem uma crocância, ela usa um grão que o brasileiro tem uma certa resistência, que é o grão integral. É um grão que muita gente não tem o hábito de comer no dia a dia e ele é mais saudável pra gente. E ele envolve esse terceiro método de cocção, que é o método árabe, onde você cozinha o arroz em plena água. Então a gente vai cozinhar como se fosse um macarrão. Eu já tenho uma panela aqui atrás com água fervendo e a gente vai cozinhar. Hoje, como eu queria dar um pouquinho mais de sabor, em vez de água eu aqueci um caldo de galinha, mas tanto faz, você pode escolher, ambos os jeitos dão certo. Eu tô com a câmera virada de frente para cá e o meu fogão tá atrás. Se ficar difícil, vocês avisem que a gente traz o celular para cá. Então eu só vou despejar o meu arroz na panela com o caldo que já está fervendo. E não precisa mexer, ao contrário do risoto, a gente só vai dar essa primeira mexidinha e aí eu vou tampar. O fogo pode ficar médio, que já está, e a gente vai contar exatos 30 minutinhos. Vocês devem provar antes, porque dependendo do grão que vocês usarem, um pouquinho maior ou um pouquinho menor, pode alterar esse tempo. Ele tem que estar al dente ao final desse período. O prato até eu deixei ele aqui já pronto, mas a gente vai fazer ele inteiro. Eu queria dar algumas dicas, porque esse prato vão muitas ervas e também agrião. E tem uma erva que eu adoro, que é o tomilho, que tem gente que tem preguiça de usar, porque o tomilho ele tem um monte de folhas bem miudinhas e às vezes as pessoas têm resistência, falam, Paula, é muito chato ficar tirando. Para tirar as folhas do tomilho de forma rápida, é só você segurar de cima para baixo e ela sai todinha. Às vezes a pontinha pode quebrar, mas a pontinha ela é bem tenra. Então é fácil e você consegue usar essa erva que é ultra perfumada. Eu adoro colocar ela nos meus molhos. E nesse molho aqui ela vai tomilho. Eu já tenho ele separado, então não vou ficar aqui picando para vocês, porque a gente já tem aqui um pouquinho. E esse arroz, por ele ser integral, o integral ele tem uma diferença do branco, que ele precisa de um tempero um pouco mais ousado. O branco a gente já está muito acostumado a consumir, então nossa mente já aceita que ele é um arroz simples, com um sabor discreto, mas muita gente tem resistência a comer o integral. Por isso a gente vai abusar aqui do tempero para fazer. Então hoje o que a gente vai colocar sobre o nosso arroz, que agora vai ficar ali cozinhando? Eu vou colocar algumas sementes e castanha, aqui eu tenho um pouco de castanha de caju e tenho amêndoa. Eu não achei amêndoa com pele, que até pode ser usada também nessa receita. Por ser uma receita árabe, ela tem um detalhe diferente, mas hoje eu fiz uma votação aqui em casa e eles escolheram que eu faça o jeito tradicional. Como que é a fórmula que está escrita na receita? É você hidratar as castanhas. É uma textura que a gente não está muito habituado a ver. Às vezes a gastronomia ela se torna um pouco monótona e muito repetitiva. A gente já acostumou o nosso paladar a sempre que consumir castanhas e nozes, essas sementes, consumir elas crocantes. Mas talvez porque os árabes têm o ar é tão seco, eles acabam gostando de um paladar um pouco diferente, eles hidratam tanto a castanha quanto a amêndoa em água. Então eles dão a ferventada nelas para elas darem uma estufada, elas vão perder uma parte da crocância, mas elas ficam mais macias. É um sabor interessante, eu convido vocês a conhecer, mas hoje a minha turminha aqui pediu que eu fizesse do modo tradicional, então a gente vai tostar ela um pouquinho. Para não acender o forno e esperar meia hora até ele ficar quente para tostar as nozes, eu vou colocar na frigideira mesmo, tá? Eu já separei aqui 2 panelas.
e a gente só vai rapidamente dar uma tostadinha, tanto nela quanto na semente de abóbora. Hoje eu estou usando a de caju e abóbora. Eu vou passar meu risoto para trás. Tá dando para ver bem? Eu não gosto de ficar de costas, mas se vocês quiserem a gente aproxima agora a câmera. Eu estou com uma assistente maravilhosa aqui me ajudando. Tem alguma pergunta para a gente começar? Eu ainda não falei muito de onde eu sou do Tá Na Mesa, um site especializado em gastronomia com curadoria, e a gente a cada semana fala de um tema diferente. Convido vocês depois para conhecer a nossa página e o nosso trabalho. Hoje eu separei essa receita para quem chegou agora, que é um arroz árabe, feito através de muitas ervas, que vai dar um perfume bem gostoso, e é um arroz integral. Então vamos lá, eu já estou começando a dourar a minha castanha de caju, uma castanha fácil de vocês acharem. Ela precisa ficar mexendo de tempos em tempos para ela não queimar demais. Fogo médio. E eu vou fazer a mesma coisa com a de abóbora. A de abóbora é mais fácil de você saber se ela está pronta porque ela começa a estalar. Quando você escutar o barulho, é sinal que já está pronta, tá? Depois de fria, ela fica bem crocante. Então, quando o meu arroz está dourando, a gente já está com 5 minutos de produção do arroz. Ele está aqui. Vou deixar minhas sementes todas no fogo médio, para não queimar. De tempos em tempos eu vou olhando a panela só para dar uma mexida. Ele não gruda. Pode fazer a pergunta. Tem pergunta sobre o tipo de arroz. Dá para fazer com arroz branco e dá para fazer com arroz de 7 grãos? Dá para fazer com de 7 grãos. O branco, ele é um pouco mais... Dá para fazer também, mas ele é um pouco mais difícil porque ele quebra facilmente. Então, por isso que a gente cozinha o branco sem mexer. E não em água plena, porque a água faz ele entrar num turbilhão e ele acaba ficando mais quebradiço. Então eu recomendo vocês usarem um grão para risoto ou o arroz integral. Os 7 grãos perfeito, ele é um grão resistente, ele vai aguentar. Estou mexendo as minhas abóboras. Castanha de caju, já está quase boa, a gente só quer uma crocânciazinha, um pouquinho mais de sabor. Quando você tosta, não precisa colocar nada na panela, não precisa pôr azeite, óleo, nada, é a própria gordura da noz que vai fazer ela dar essa douradinha. Ela realça muito o sabor, ela fica realmente bem melhor. Mesmo quando você quiser consumir ela num pote, que você deixa à vontade na sua casa, pode dar uma tostada antes que ela fica sempre mais gostosa. Pode Dá para fazer com arroz negro? Dá, o arroz negro você vai precisar de um tempo maior de cocção, provavelmente, porque ele é mais firme. Mas pode usar sim. Qualquer grão firme é possível ser substituído. Olha, aqui ela já está douradinha. Eu vou pegar uma pedacinha aqui para a gente já começar a colocar. É bem rapidinho. E agora eu vou cuidar da mocinha de trás, para que ela não queime. Ela ainda não começou a estalar, então é sinal que não está pronta. Se vocês não têm prática de fazer esse vai e vem, não tem problema, mexe com a colher, dá na mesma, mas as sementes você precisa ficar mexendo, porque senão ela não tosta por igual. A ideia é fazer uma receita rápida e que seja bem agradável para vocês consumirem. A gente sabe que essa quarentena está muito longa, as pessoas já não aguentam mais ficar cozinhando, então por isso que eu separei essa receita que tem um sabor bem gostoso, bem diferente e demora só 30 minutos para ser feita. Enquanto o meu arroz está finalizando, as sementes aqui também, a gente pode falar um pouco do pesto. Eu vou fazer um pesto que envolve uma mistura, né, de várias ervas junto com o agrião. Vou pôr salsinha, eu estou pondo um pouco de manjericão, o tomilho que eu mostrei para vocês e o estragão, que é um tempero também muito usado para carne, mas ele é interessante, ele tem um sabor bem forte e eu acho gostoso. Se vocês olharem na receita, que a gente vai disponibilizar para vocês, no perfil do Tá Na Mesa, se vocês quiserem pegar, ela já está lá. A gente tem muito mais do que uma receita, a gente tem um e-bookzinho para vocês baixarem gratuitamente. Basta entrar no nosso link da bio.
Mas eu sei que o Iguatemi também já tem o arquivo e ele vai disponibilizar para todos os usuários que quiserem. Acho que na terça-feira ele sobe no portal. Então vocês podem ficar de olho, a receita completa vai estar lá. Mas o gostoso desse perfume, eu falei na receita, ela pede para uma dose dividida de óleo misturado com azeite. Não precisa dividir, vocês podem usar só azeite, que é o caso hoje. Eu prefiro só azeite. Mas para algumas pessoas que querem fazer isso em escala, ou precisam fazer numa quantidade ou maior, ou querem um custo menor para produzir a receita, você pode dividir metade óleo, metade azeite, que barateia um pouco. Nosso arroz já está com 10 minutinhos, mas ainda tem muito chão. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas a semente começou a estalar, sinal que está pronta. Eu também já vou passar ela para o potinho. Pode perguntar. Onde você encontra estragão no Brasil? No supermercado, daquelas marcas que vende seco ou fresco. É fácil achar. Ele é uma folha comprida, eu gosto até bastante dele com carne. Essa receita me surpreendeu até um pouquinho, mas eu acho legal a gente variar, porque senão a gente acaba usando sempre as mesmas ervas nos mesmos, usos, no emprego, assim, com carne sempre essa, frango sempre aquela, peixe aquela. E é legal variar, às vezes o sabor de uma interfere de uma forma diferente e vale a pena conhecer, né? Paladar é uma coisa que se adquire com o tempo, a gente precisa experimentar muitas vezes para a gente começar a se acostumar, e eu acho legal expandir tanto para os meus filhos quanto para todos os usuários, que vocês conheçam ingredientes novos. Aliás, tem mais alguma pergunta? Não, só vou falar. Essa semana, conversando com uma nutricionista do Einstein, eu aprendi uma dica muito legal para as crianças. Vocês tiverem filho em casa, essa é uma receita que vocês podem ver que ela tem esse apio verde por fora. E a dica dessa nutricionista, da Elaine, foi muito bacana, que ela dizia assim, nunca chame isso de verdinho. Porque se o seu filho não gostar deste verdinho, ele acaba não comendo nenhum outro. E o legal é você dizer o que é. Isso aqui é agrião, este daqui é salsinha. Para que eles começam a perceber diferenças de sabor entre um e outro e se permitam também gostar de alguns e talvez não de outros, né? Eu vou começar a fazer meu pesto. Para fazer o pesto, ele é muito rápido e muito simples. Eu estou usando uma máquina que é meio complicadinha, mas em casa vocês podem usar o liquidificador ou o processador, não tem problema. A gente vai usar o agrião. Eu vou dar uma processadinha nele com o mínimo de óleo e depois eu vou adicionando, o azeite. Eu vou adicionando ele aos poucos para emulsificar melhor, tá? Aqui foi a salsinha. A receita completa está lá no site, vocês podem pegar, tanto no perfil do Tá Na Mesa quanto no site. A gente tem o e-book chamado Pitadinha, que é uma versão que já tem essas receitas que eu estou fazendo aqui. Tem essa e mais 3 para vocês de presente. E depois a gente tem mais, acho que 50 receitas de risoto para quem quiser. Qual é o nome dessa máquina que você está vendo? Essa máquina chama Thermomix. Ela é uma máquina que mistura liquidificador com processador, ela é um robozinho de cozinha e ela esquenta, então é possível você cozinhar com ela também. Mas, de novo, para essa receita não é necessário nada disso, vocês podem usar um liquidificador simples que também vai dar certo. Eu vou colocar um pouquinho só do azeite, não todo nesse momento, e já uma boa pitada do sal. O meu arroz está cozinhando no caldo, e é um caldo caseiro que não vai sal, então por isso que eu vou salgar todo o sal que vai nessa receita, tá aqui no molho. E agora a gente vai fechar. E eu vou passar o azeite para este compartimento para a gente poder despejar depois. Aí a gente vai emulsificar melhor o nosso pesto. Ele vai ficar mais gostoso. Só ficar de olho aqui. Baixar um pouco o fogo, tá fervendo fortemente.
deve ser um pouquinho mais. Para bater com os segundinhos, para ficar bem um creme. O estragão, principalmente, e o agrião, eles têm mais fibra, então é normal ela ficar com um pouquinho mais de fibra. Deixa eu desligar essa musiquinha. Ele é um pesto um pouco mais fibroso, mas ele é muito saboroso e é bem refrescante. Depois você mostra ele na câmera. Vou passar para vocês verem. Eu vou transferir ele agora para um pratinho. Tem gente pedindo pra mostrar a cozinha e os seus utensílios. Depois a gente passeia um pouquinho. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. A textura dele, ele fica numa cor verde bem intensa. É lindo e vai dar um colorido e um perfume no nosso risoto maravilhoso. Eu já vou colocar o pesto na travessa que eu vou usar para misturar o arroz. Deixa eu pegar essa outra aqui embaixo. Essa eu vou deixar para escorrer. Eu vou passar o pesto para cá. A gente vai provar o sal para ver se depois o arroz também vai precisar de um pouquinho. Mas olha, o pesto fica bem lindo, uma cor assim verde intensa, que vai dar um contraste bem de inverno assim com as castanhas, né? Com as frutas secas. Tirar de liquidificador não é muito fácil porque ele gruda bastante nas laterais, mas a gente vai conseguir aqui tirar. A receita vai estar onde? A receita, ela tá no site, no perfil do Tá Na Mesa, e o Iguatemi também vai colocar na terça-feira junto no IGTV, com a Arrasta Pra Cima. Então vocês podem ficar sossegados. O site está nos comentários. O site é tanamesa.com e o nosso perfil é tanamesa.tm aqui no Instagram. Lá vocês vão encontrar no link da bio o e-book para vocês baixarem gratuitamente, que tem essa receita, além de outras mais, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no nosso arroz? Como eu falei, é um prato bem rico, bem saboroso e só 30 minutos para ser feito. Eu vou dar uma provadinha, mas ainda faltam 12 minutos. Só pelo toque, quando a gente vai mexer, eu digo que o arroz, quando ele ainda está cru, parece que ele faz barulho na colher. Ele tem uma tensão, assim, que a gente repara a hora que você faz o vai e vem, que ele bate e você sente que ele ainda está firme. Então nem preciso degustar, eu percebo que ainda tem um tempinho aqui pela frente. Vamos aguardar mais 10 minutinhos para ele chegar lá. Vou aumentar um pouquinho o fogo, porque a gente já está com o pesto pronto. As nossas castanhas, a nossa abóbora também já está pronta. Eu vou dar uma picadinha e se vocês tiverem alguma dúvida, pode aproveitar agora para fazer, enquanto a gente espera o nosso arroz. Se não tem, eu vou dar uma leve salgada aqui na água, porque essa receita ela vai 10 gramas, eu divido um pouquinho no pesto e um pouquinho aqui na água, tá? O arroz integral ele é uma ótima opção para a nossa saúde, bem melhor do que o arroz branco, mas eu estou escolhendo essa receita justamente porque as pessoas que têm uma certa resistência e não gostam de consumir, não têm o hábito de consumir esse arroz, acabam sendo prejudicadas, né? E agora você encontra uma receita que tem bastante tempero, ela dá um up no arroz porque ele realmente é mais durinho, ele é mais firme e a gente tem uma certa resistência quando a gente está muito acostumado o nosso paladar a mudar para uma coisa diferente, né? Então por isso que a gente trouxe para vocês.
Eu vou dar uma leve picada na minha castanha de caju, para ela não ficar com pedaços tão grandes, e ela vai se esparramar pelo nosso prato, deixando ele bem crocante. Eu vou deixar aqui tudo pronto, a gente está agora esperando o nosso arroz. O nosso pesto está lindo, olha, ele está super emulsificado, ele fica com uma cor verde bem intensa e uma textura bem suave, assim. Você vê um pouco de fibra, porque o agrião, ele é a característica do talo dele, eu bati com talo e tudo. Quando você faz pesto, a salsinha também, eu coloquei ela inteira, com todos os galinhos. Não há necessidade de jogar fora algo que tem um sabor tão rico e ao ser processado ninguém vai perceber se tem talo ou não. Então eu usei ele inteirinho. No e-book tem uma outra receita que eu acho que vocês vão gostar muito, que é um risoto romano. Ele também é feito dessa forma, em plena água, cozido mesmo o grão e depois escorrido que nem macarrão. E o interessante é que ele vai um queijo puxa-puxa junto, é bem gostoso. Não esquece de baixar o e-book, ele está gratuito, é só vocês entrarem no link da bio do perfil do Tá Na Mesa e baixar. Agora o nosso grão já está ficando quase lá, ainda sinto uma resistência, faltam 8 minutinhos. O grão começa a abrir e ele fica com um tom bem mais claro, é sinal que ele já está quase pronto para ser consumido, mas a gente vai deixar ele no ponto al dente, onde você não sente mais aquela parte interna, nenhuma resistência, assim. Ele está firme, porém não cru. E ainda falta um tiquinho, ainda quando você morde, você ainda sente aquela casquinha que faz uma resistência e tem uma pontinha branca dentro. Eu já vou deixar pronto aqui tudo para escorrer o nosso arroz. A gente vai escorrer igualzinho o macarrão. Vou tirar esse comida daqui, que a gente não vai usar mais. O pote de talhar também. Se tiverem alguma dúvida, como eu falei no início, tem essas 3 formas de cozinhar o arroz, com a quantidade exata de água, em água plena, como a gente está fazendo aqui, ou mexendo, que você vai adicionando conforme for necessitando. E essa fórmula eu sei que é uma fórmula bem diferente, que poucas pessoas conhecem, por isso que a gente escolheu fazer para vocês. Qual vinho é bom para acompanhar? Olha, vinho é uma questão muito pessoal, é quase como perfume. Eu sei que aqui no perfil do Shopping Iguatemi a gente tem uma super sommelier que está sempre presente, que é a Regina Bariani. Ela tem várias indicações de vinho e acho que vai muito de cada um. Vinho é uma questão muito particular, tem pessoas que gostam de um aroma mais encorpado, outro mais suave. Eu acho que o vinho tinto aqui vai bem, mas se você for servir na hora do almoço, um vinho branco gelado também acompanha super bem. Está quase pronto. Na hora que vocês forem escorrer, eu recomendo vocês colocarem, que nem eu montei aqui, uma vasilha com escorredor dentro. Por quê? O caldo vai ficar embaixo e a gente pode querer um pouco desse caldo para umedecer o risoto depois que a gente misturar com o nosso pesto. Então vale a pena deixar salvo esse caldo e já não escorrer direto na pia. Faltam só 2 minutinhos. E a gente vai escorrer igualzinho o macarrão. Tem gente de São Sebastião também. Tem. Um prazer estar cozinhando para vocês. Amanhã é dia dos namorados e essa receita é bem facinho. São Luís, em Maranhão também. Nossa, São Luís. Eu vou até misturar um pouquinho as nossas nozes. Vamos misturar um pouco agora. Nossas castanhas e sementes. Agora eu vou pôr uma parte das castanhas aqui no nosso pesto. Por que a gente põe no último minuto? Para elas continuarem crocantes. A gente vai despejar aqui o arroz. Lembrando que eu estou salvando esse caldo. Esse caldo é super rico.
Vocês podem utilizar eles para outro tipo de cocção e a gente vai misturar o pesto. Miami também tem. Também tem de Miami. Paraguai. Paraguai, é perfil super internacional do Iguatemi. Tá um cheiro tão refrescante aqui na cozinha, pena que esse Instagram ainda não dá para passar cheiro. Diga. Tem gente que se incomoda quando o risoto tá muito quente, quase queima a língua. Tem algum outro segredo ou é só esperar esfriar? É só esperar esfriar, você pode consumir do jeito que quiser. Também Ó, tem Paris. Tem Paris, que delícia, Paris já tá tudo aberto. Agora a gente vai transferir ele para nossa travessa de servir. Pra quem não gosta de agrião, pode usar Pode. espinafre ou rúcula? Pode usar espinafre, rúcula, qualquer outra hortaliça que vocês prefiram. Tem gente que já fez o download. Ai, que bom! Estão conseguindo fazer o download? É só entrar no perfil do Tá Na Mesa e baixar. O e-book está lá prontinho para vocês. Olha, o nosso risoto, ele tá bem molhadinho. Eu não senti necessidade de colocar caldo. Mas se vocês esperarem uns minutinhos antes de servir, ou se vocês quiserem fazer com um pouco de antecedência, amanhã é dia dos namorados, vocês não vão querer ficar o dia inteiro na cozinha, pode fazer hoje. Para 5 minutinhos antes e depois só aquece ele com aquele caldo que você salvou, também funciona super bem. E agora, para finalizar, a gente vai colocar as nossas sementes e nozes aqui em cima para decorar. E é isso aí. Agora, esse aqui que eu já fiz de manhã, que já tá bem frio, eu vou aproveitar e dar uma dica para vocês. Acho que a gente ainda tem uns minutinhos. O Instagram ainda tem um tempinho, não sei quanto tempo a gente já tá de live, mas imagino que seja um pouquinho Meia mais hora. de meia hora. Mas eu vou pegar uma forma aqui para vocês. Que eu tenho aqui. O que vocês vão fazer? Esse aqui é o risoto, tá pronto, quente, vocês podem servir. Mas vamos supor que sobrou e você não tem o que fazer com ele agora, não sabe como trabalhar. Então vamos lá. A gente vai pegar uma assadeira, eu vou passar um pouquinho de azeite, que às vezes sobra, né, uma judiação, não aproveitar. Então como é que a gente faz? Eu coloco na assadeira untada. Isso é a dica do dia seguinte. Quando sobra, né? Porque às vezes não sobra nada. A gente vai colocar o risoto. Procurando fazer num formato uniforme. E com uma altura que vocês podem escolher. Eu uso a altura de um bolinho. Por quê? Amanhã eu vou deixar ele na geladeira até amanhã. Vou cobrir com filme plástico. E aí amanhã você pega esse arroz que sobrou, ele já vai estar bem firme. Agora ele está soltinho porque ele foi feito hoje. Mas se vocês fizerem guardar de um dia para o outro na geladeira, ele vai ficar firme, durinho. E aí vocês conseguem cortar, aqui dá 9 quadradinhos e vocês podem depois saltear ele no azeite amanhã. Dá um bolinho delicioso. Quem quiser pode usar até cortadores redondinhos, fica super lindo e nem parece que foi feito de véspera. Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa receita, foi um prazer estar aqui com vocês.